Queridos, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês. Essa palavra eu gostaria que você preparasse o teu coração aí, tá bem? Porque é uma palavra que ao longo dessa semana produziu experiências muito fortes mesmo no meu coração diante de Deus. Terça-feira é o meu dia de jejum. Essa semana foi um pouco conturbada, eu não consegui passar o dia inteiro no meu tempo a sós com Deus. Mas desde aquele dia, o Senhor tem falado coisas tão fortes, que têm gerado muito temor. Talvez até alguns de vocês que eu nem conheça que estão aqui. Mas Deus começou a me mostrar rostos, Deus começou a me mostrar casas, Deus começou a me mostrar famílias, e eu comecei a orar por misericórdia pelas nossas famílias. Para que Deus tenha misericórdia das nossas casas. Para que a graça dele seja derramada, para que como nós cantamos e declaramos com fé aqui nessa noite em louvores, para que Deus nos dê vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo, diante de toda a luta, toda a perseguição, toda a armadilha tramada contra a nossa vida e contra a nossa casa. Queridos, queridas, as nossas famílias são alvo de ataques todo dia. Todo dia. Algumas vezes você vê. Tem vezes que você nem vê acontecer. Algumas vezes você sente, você percebe, você sente o cheiro de ataque. Algumas vezes você está achando que está tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo bem com a tua família, estamos no melhor momento. E talvez você nem se dê noção do que está acontecendo ao redor da tua casa, às vezes contra o teu coração. E é por causa disso que eu gostaria de convidar você para meditar sobre essa palavra. Que o título que eu tenho no meu coração é... Vocês podem colocar aqui, meninos, por favor? Livrando a casa do maligno. Amém? Você pode repetir comigo esse tema? Com fé, como algo profético a gente declarar isso no mundo espiritual? Podemos, em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Livrando a casa do maligno. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita da cidade de Belém, né? Que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho, Davi, aquele que está com ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia. Eu gostaria de orar mais uma vez. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós aqui, ó Deus, nos expomos, nós nos entregamos à confiança da ministração do doce Espírito Santo, nosso mestre, nosso guia, sobre os nossos corações. Pai, nessa noite, eu creio, meu Deus, experimentaremos, ó Pai, a vitória do Senhor, meu Pai, na nossa vida, na nossa casa. Pai, eu creio, nesta noite, meu Pai, a nossa experiência familiar
será levada, meu Deus, a um outro nível, meu Pai. Eu creio nisso por causa da Tua palavra, eu creio nisso porque o Teu Espírito está presente aqui e eu posso sentir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em primeiro lugar, eu acho importante, tá? Ser bem sincero, honesto, transparente com cada um de vocês aqui, tá? Eu sou um cristão, eu sou um homem de família, mas eu não sou perfeito, tá bem? E eu nem tenho essa pretensão de falar o teu coração com qualquer tipo de atitude nesse sentido. Eu não sou um homem perfeito dentro de casa, eu já cometi muitos erros ao longo desse tempo que eu tenho a minha família. Eu já tomei decisões erradas, que eu precisei consertar, que eu precisei pedir perdão muitas vezes. Eu já usei palavras que eu me arrependo de ter usado. E eu não me orgulho disso. Tá? Eu estou falando disso sinceramente com vocês. Eu não sou um marido perfeito. E eu também não sou um pai perfeito. E eu reconheço isso. Eu preciso ser honesto com vocês para reconhecer isso. Então, eu não estou ministrando essa palavra ao teu coração aqui nessa noite como alguém que se coloca como sem erros e que a minha família é perfeita, é aquela família tipo aquela família de foto de comercial de aquaclube, né? De aquapark. Não, nada disso, tá bem? Mas eu quero ministrar essa palavra no seu coração como alguém em fraqueza, como alguém que sofre ataques, tá bem? Também, assim como você na sua casa. Eu apenas busco todos os dias ser um homem que vive de acordo com o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 2. E lá a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar ao teu coração como alguém que busca ser renovado, transformado todos os dias, assim como você, eu quero crer em nome de Jesus. Eu quero falar ao teu coração como alguém que busca pelas misericórdias do Senhor, falar ao teu coração como alguém que procura viver a vontade de Deus todos os dias. Tem esse compromisso no meu coração e eu desejo que tenha no seu também. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse. Mas eu quero basear, como a gente leu esse texto, as nossas vidas, nas vidas familiares desses dois homens que estão aqui, narrados nesse texto, Saul e Davi. Saul, queridos, ele era conhecido como o primeiro rei de Israel, efetivamente. Mas o governo dele, como rei, infelizmente foi um reinado de só ladeira abaixo. Agora é interessante que Davi, que foi o segundo rei que substituiu Saul no governo do povo de Israel, o governo dele não foi tão diferente em certo sentido, porque o rei Davi também exerceu uma liderança, um reinado de muitos altos e baixos. Ele não foi um rei perfeito, mas ele, é interessante observar, se você pega lá, a começar pelo livro de 1 Samuel, e você vai lendo o livro de 1 Samuel e vira para 2 Samuel, enfim, e você vai observando que o reinado de Davi, ele vai progredindo continuamente. Não numa linha exatamente reta, mas com altos e baixos, né? Ele vai progredindo continuamente, cada vez mais. Queridos, Saul, é importante pontuar aqui, ele não tinha uma família perfeita. Ele era um homem casado, ele tinha filhos, alguns filhos eram bons, outros filhos eram complicados, mas depois ainda ele arruma uma outra mulher, é o que a Bíblia diz, que complicou ainda mais as coisas dentro da casa dele. Uma que era chamada de mulher serva. No texto, os textos tradicionais era chamada essa segunda mulher dele, chamada de concubina.
a concubina de Saul. Mas Davi também, queridos, quando a gente olha na Bíblia para a vida familiar de Davi, ele também não tinha uma vida perfeita. Ele não tinha também uma família perfeita. Olha que coisa curiosa, Davi, ele teve várias esposas, que tiveram vários filhos, que deram vários filhos para ele. E também, semelhante a Salomão, Davi teve alguns filhos bons e teve outros filhos complicados. E algumas esposas e alguns desses filhos que Davi teve causaram grandes problemas para a família dele e muito sofrimento. Agora, eu gostaria que você observasse comigo um detalhe, eu gostaria de pontuar um detalhe desses dois, de Saul e de Salomão. Saul e Davi. Saul, ele tinha suas qualidades. A Bíblia conta sobre algumas qualidades de Saul. Saul era um homem bonitão, a Bíblia fala isso. Ele era um homem alto, ele era um homem de voz forte, de presença marcante. Quando Saul chegava, ele chamava a atenção das pessoas. Saul também é muito interessante, ele era um homem de tomar iniciativa nas coisas, nas situações, mas ele não era perfeito também. Ele teve várias vezes em que ele cometeu atropelos e erros. Ele agrediu a família dele fisicamente. Ele tentou com uma lança matar o próprio filho dele, que era um filho bom, o Jonatas. Ele manipulava os seus familiares. Ele ficava usando os seus familiares para as intenções egoístas dele. Ele era muito teimoso. Ele tinha o tipo de caráter que é terrível. Um comportamento de caráter que era terrível. Que a gente pode chamar de micro-rebeldia. E essa falha de caráter de Saul, inclusive de micro-rebeldia, estragou e muito o relacionamento dele até com Deus também. Quando ele tinha o hábito de agir, quando ele escutava a voz de Deus, ele então ia e questionava a direção que Deus dava, as direções que Deus dava para ele. E aí então ele ia e fazia as coisas sempre do jeito dele. E ele ainda falava: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Mas não fez do jeito que Deus mandou fazer. Ele fazia do jeito que ele achava melhor fazer. E queridos, eu vou dizer para você que esse é um dos tipos de comportamento mais perversos e malignos que existe. Porque a pessoa que age com micro-rebeldia, e isso não tem a ver só com filho, quando a gente fala de rebeldia, mas funcionário dentro de uma empresa pode agir com micro-rebeldia. Uma pessoa diante das autoridades pode agir com micro-rebeldia. Um aluno na escola pode agir com micro-rebeldia, porque a pessoa que tem essa falha de caráter, ela diante das autoridades, das lideranças, ela fala: o que você está mandando? Ok, vou fazer tudo que você falou. Aí a pessoa que age dessa forma, ela vira as costas, a primeira coisa que faz, ela é resmungar e questionar as ordens que ela recebeu. E ela ainda vai e faz, mas ela faz do jeito dela e reclamando para os outros. Então é aquela pessoa que na frente, ela é maravilhosa, ela é obediente, ela é leal, mas quando vira as costas, ela então faz as coisas tudo do seu jeito. Isso arrebentou a vida de Saul. Como eu tinha falado, dentro da família dele, ele chegou a usar, queridos, com manipulação para interesses egoístas, as próprias filhas. Ele usou as filhas para fazer contrato de casamento só para ele se beneficiar com os seus próprios interesses. E a Bíblia vai montando, vai colecionando esses problemas de conduta que Saul tinha. Agora, a gente vai olhar para Davi, e a gente costuma, muitos costumam, quando falam de Davi na Bíblia, elogiam e falam que ele era um homem de Deus, e é verdade, tá bem, não tenho o que duvidar a respeito disso, mas ele não era um homem perfeito. Porque Davi também tinha suas qualidades, por um lado. A Bíblia diz que Davi também era bonitinho, só que Saul era altão, Davi era baixinho.
baixinho, ruivo, mas a Bíblia diz que ele era tão bonitinho que as meninas tudo gostavam dele. Davi também, ele tinha uma atitude de iniciativa, ele era também um líder valente e ousado. E Davi também era um excelente músico e compositor. Grande parte dos salmos que estão na Bíblia, uma boa parte dos salmos que estão na Bíblia, são atribuídos a Davi em experiências que ele teve com Deus. Mas ele também não era perfeito. Ele tinha problemas com imoralidade. Ele era extremamente tentado com todo tipo de imoralidade sexual. Ele foi um pai omisso. Ele deixava os filhos dele fazerem o que queriam. Ele era impulsivo. Várias vezes a Bíblia conta que ele meteu os pés pelas mãos, tomando decisões erradas que não devia tomar, e depois tinha que voltar a consertar. Então, queridos, por que eu estou fazendo esses dois paralelos entre Saul e Davi, e a vida deles e a vida familiar deles, a conduta deles e a vida familiar deles? Para levantar uma pergunta. Ao observarmos todas essas coisas sobre as vidas destes dois homens na Bíblia, a pergunta que a gente precisa levantar é: os dois têm muitas semelhanças, mas o final de cada um deles foi bem diferente, foi totalmente diferente. Saul, ele termina a sua vida fracassado e até assassinado por vingança. Por outro lado, Davi, ele termina a sua vida idoso, farto de dias, rodeado pela sua família e sendo considerado o maior rei de Israel de todos os tempos. E ainda teve o privilégio de levantar um príncipe herdeiro, filho dele, Salomão, que sucedeu a ele e ainda superou a ele. Foi além do que o seu pai foi. Então, queridos, qual é, afinal, a diferença entre Saul e Davi? E se você está aqui atento para o que eu estou falando aqui, o que a gente observa nesse texto, a resposta ela é muito específica, ela é muito simples. A diferença entre Saul e Davi está no coração. A diferença entre esses dois homens foi o coração. Queridos, o coração de Saul era duro. Saul era teimoso. Saul, ele era resistente. É o que a gente chama às vezes de queixo duro. Saul, ele era respondão. Saul, ele não tinha um coração ensinável. Saul sempre tinha uma desculpa diante de Deus, diante das pessoas, que para ele explicar os erros que ele cometia. Saul, ele era um homem que achava que sabia mais do que sabia de verdade. Saul achava que ele era mais do que ele era de fato. Agora, queridos, por outro lado, apesar de todos os problemas, de toda a imperfeição que Davi tinha, mesmo com todos aqueles defeitos que a gente vê aqui nele, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração quebrantado. Tanto é que a própria Bíblia se refere a Davi, a palavra de Deus se refere a Davi como o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos, que Davi era um homem de um coração quebrantado, segundo o coração de Deus? Porque Davi não tinha receio de se arrepender. Davi não tinha receio de assumir diante das pessoas quando ele estava errado. Ele sabia que isso faz parte da vida. Ninguém sabe tudo, a não ser Deus. Ninguém é perfeito, a não ser Deus. Davi, queridos, demonstra a atitude do coração dele quando ele não tinha medo de chorar na presença de Deus e nem na frente das pessoas também. Davi, ele tinha um coração que não tinha resistência de ser ensinado por Deus,
E depois chegar diante das pessoas e dizer: gente, até outro dia eu falei tal coisa, mas hoje eu mudei de ideia. E sabe por quê? Não é porque eu sou volúvel, não é porque eu sou hipócrita, é porque Deus me ensinou algo novo. Então a minha mente foi renovada. Eu tenho agora uma nova mentalidade, porque Deus me ensinou algo novo. E Davi não tinha problema de chegar para as pessoas com essa atitude, de dizer que ele mudou a mentalidade dele. Ele não tinha aquele orgulho que a gente vê em Saul. Davi tinha um coração que dava a cara a tapa, porque o desejo dele, queridos, era ser fiel a Deus. Ele queria ser um homem que, apesar dos seus erros, de suas fraquezas, ele queria ser um homem cuja vida fosse baseada em confiar em Deus, em obedecer a Deus, em viver somente a sua vontade. Mesmo que, e isso aconteceu com Davi, de vez em quando eu falo aqui a ilustração da minha querida irmã Cacilda, que hoje já está na glória com o Senhor, que a gente batia altos papos, uma das anciãs da nossa igreja, e ela falava por cima do óculos assim: pastor, se a gente não aprende a lição, a gente vai para o final da fila. E para Davi, ele não tinha problema de ir para o final da fila, desde que ele alinhasse a vida dele à vontade do Pai. Se for necessário que eu faça isso, mas desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para isso que a gente está falando aqui. Eu não sei se você está entendendo o que a gente está dizendo aqui. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Deus não está procurando famílias perfeitas. A minha família não é perfeita. Eu tenho certeza que não tem nenhuma família aqui perfeita. Nenhuma. Mas pastor, você não me conhece. Eu não te conheço, mas eu sei da vida. E eu tenho certeza que toda família tem suas lutas, tem os seus problemas. Porque Deus não está procurando famílias perfeitas também. Porque o que Ele está procurando é corações. Ele está procurando corações fiéis. Ele está procurando corações quebrantados para Ele. Corações que tenham a coragem de dizer a Deus: Senhor, se for necessário, quebra e faz de novo. Mas que eu viva no centro da Tua vontade. E queridos, é muito importante a gente guardar isso. Qual é o tipo de coração que Deus está procurando nessa terra? Porque senão, a gente se expõe a um risco, a correr um risco. E o risco que a gente corre é de, quanto mais o nosso coração continua duro e resistente como o de Saul, não quebrantado diante de Deus e das pessoas como o de Saul, é de a gente continuar se sujando cada vez mais nos erros que a gente tem cometido. E a gente ir se afastando da presença de Deus cada vez mais. E encher a nossa vida e a nossa casa com influências malignas de demônios. Assim como aconteceu com Saul. Em nome de Jesus, não entenda que o que o pastor está falando aqui é jogar praga e maldição sobre você e sobre a sua casa, porque não é. Muito pelo contrário. Mas essa palavra é para gerar temor. Isso é um fato, meus irmãos. Existe um inimigo de Deus, um inimigo das nossas vidas. E um dos objetivos dele, que ele tem, é se infiltrar para destruir as nossas vidas. E nós podemos nos expor ao risco de estarmos debaixo da influência maligna de demônios sobre nós e dentro da nossa casa. A palavra de Deus diz, queridos, nesse texto que nós lemos, que a comunhão entre Deus e Saul, ela foi quebrada. E olha só que coisa interessante. A partir do momento em que a comunhão entre Deus e Saul foi quebrada, ele endemoniou-se. Ele passou a viver perturbado por influências malignas. E olha que coisa interessante. Eu não vou dizer aqui para você que toda vez é o mesmo motivo. Mas há vezes em que pessoas com doenças psicológicas, elas têm essas doenças por causa de influência maligna. Às vezes, pessoas que têm doenças emocionais têm essas doenças por causa de influência maligna. Às vezes, pessoas que têm certas enfermidades físicas,
é somente quebrar a aliança com as trevas, repreender o demônio, e quando o demônio sai, a doença física sai junto também. É sempre assim, pastor? É só repreender o demônio e então a pessoa fica curada? Nem sempre. Nem sempre, tá? Então eu quero dar uma palavra madura. Não vai sair aí à torta direito repreendendo o demônio sem ter discernimento sobre o que está acontecendo. É preciso, debaixo de muita oração, entender cada caso e saber, com a direção do Espírito Santo, qual é o cuidado adequado que cada pessoa deve ter. Mas o caso de Saul, ele se transformou. Ele se tornou uma outra pessoa dentro de casa. E porque ele estava debaixo da influência de demônios que estavam perturbando ele. Quando o espírito maligno se apossou de Saul, ele produziu todo tipo de desgraça na vida dele e dentro da casa dele. Se você pegar a Bíblia e continuar lendo o restante desse capítulo, queridos, e os próximos capítulos, até chegar no final da vida de Saul, como eu falei no começo dessa palavra, a vida de Saul é só descer a ladeira abaixo. Ele se torna uma pessoa sombria, ele se torna uma pessoa assustada, ele se torna uma pessoa ansiosa, ele se torna uma pessoa insegura. Os espíritos malignos colocaram todo tipo de fraqueza dentro de Saul, levando ele cada vez mais para baixo. Nos versos seguintes do texto, eu não quero que você leia eles agora, mas quando você chegar em casa você leia. A mudança de Saul, é possível perceber ele fazendo, queridos, confusões mentais. Saul, ele se esquecia de coisas óbvias que estavam diante dele. Ele confundia informações, ele distorcia fatos, ele fazia afirmações. Você falou, quando não tinha falado nada. Você está com a intenção de me destruir, quando a pessoa não tinha nenhuma intenção contra ele. Ele inventava coisas na cabeça dele, fruto de influência maligna na vida dele. Ele levou isso para a casa dele. Ele se tornou um homem deprimido, com medo de todas as coisas. Ele se tornou um homem cheio de ira. Qualquer coisinha era motivo para ele ir para cima, gritar e brigar dentro da sua própria casa. Arrumou seguidas confusões dentro da sua própria casa. Era um homem que vivia com crises de ciúme. E eu quero falar aqui mais uma vez, de vez em quando eu falo isso. Querido, querida, você que assume que você é uma pessoa ciumenta, eu quero falar para você que ciúmes é fruto da carne alimentado por demônios. Em nome de Jesus, não abra mais a sua boca para você falar isso sobre você. Isso é fraqueza, isso te prende no pecado, isso te afasta da presença de Deus. Ciúmes é insegurança. Insegurança não é produzido pelo Espírito Santo dentro de ninguém. Ciúmes é fruto de medo. Medo não é fruto do Espírito Santo. Não fique conversando com demônios, aceitando que você é uma pessoa que Deus não criou você para ser, em nome de Jesus. A gente precisa observar maus exemplos, tristes exemplos como o de Saul, e a gente perceber, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero terminar assim. O Espírito de Deus, queridos, é um espírito de liberdade. Livre. Ciúmes prende pessoas na insegurança. Em nome de Jesus, receba a liberdade que o Espírito de Deus dá sobre você. Só que a bancarrota de Saul não terminou aí, queridos. Como eu já falei, a influência maligna no coração e na mente dele levou ele a ser um manipulador. Ele colocava pessoas contra pessoas. Ele fez isso dentro da casa dele, eu já falei. Ele usou filhas dele. Ele tentou fazer o filho dele, que era um amigão de Saul, amigo do peito, melhor amigo de Saul não, desculpa, de Davi. Jonatas, que era um amigão de Davi. Ele tentou influenciar Jonatas para colocar ele contra Davi. E quando ele não conseguiu, ele partiu para cima do próprio filho, tratando o filho como inimigo. Ele colocava líderes contra líderes. Ele manipulava as pessoas.
Ele liberava palavras de maldição. Todo mundo que era contra ele, todo mundo que não concordava com ele, ele amaldiçoava, ele praguejava, ele queria distância, ele afastava as pessoas. Até tentativa de assassinato Saul tentou para tentar resolver os problemas dele. Debaixo dessa influência desgraçada, perdão da palavra pesada aqui, debaixo dessa influência desgraçada, mas eu não posso falar outra coisa quando eu me refiro ao inimigo das nossas vidas. Querido, já que eu estou falando sobre essas coisas, quem que é o diabo? Quem é o diabo? O diabo é um espírito maligno. Um espírito maligno que tem, junto com ele, uma quadrilha de outros espíritos perversos, assim como ele é. O diabo, queridos, eu preciso que você entenda isso junto comigo. O diabo, ele é um fracassado. Tá? E de vez em quando a gente precisa lembrar isso a ele. Ele é um fracassado, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele triunfou sobre ele. E sobre a morte, quando ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, ele ressuscita e permanece vivo até hoje. E naquele momento, a palavra de Deus diz na carta aos Colossenses que quando Jesus, o diabo estava achando que estava ganhando, aí Jesus morreu, aí ao terceiro dia ele volta da morte, e Colossenses, a carta aos Colossenses vai dizer que ele esfregou na cara dele, que ele triunfou. Você não tem poder sobre mim, você morte, aonde está a tua vitória? Ele é derrotado, ele é fracassado, mas ele faz de tudo para a gente se esquecer disso. Mas, e mesmo ainda, ele sendo derrotado, e fracassado, e condenado ao inferno, ele continua tentando fazer o maior estrago possível, antes da derrota final dele. E isso é o que a gente tem que observar. Ele é derrotado, e aí então ele faz como aqueles vilões do filme, assim. Já que eu perdi, já que eu fui vencido, então pelo menos eu vou tentar fazer o maior estrago possível antes da minha derrota final, com o resto de tempo que eu tenho. E é isso que ele tenta fazer com você e comigo. É isso que ele tenta fazer com a minha família e com a sua família também. Queridos, qual que é o propósito do diabo? O propósito dele é roubar a glória de Deus para ele. Tudo aquilo que Deus é, ele quer para ele. Tudo aquilo que Deus fez para a sua glória, o diabo quer perverter essas coisas e roubar para ele. A glória dele é roubar as coisas de Deus. Agora, muito interessante, o que o diabo precisa para ele entrar na vida de uma pessoa? É muito simples. Apenas pecado. O que dá legalidade ao diabo na vida de uma pessoa é a prática do pecado. Quando uma pessoa troca Deus e as coisas de Deus por qualquer outra coisa, isso é pecado. E isso dá brecha, dá legalidade para o diabo poder entrar e influenciar a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa decide trocar a verdade de Deus, a gente está aqui escutando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus nos nossos corações, mas a gente troca a verdade de Deus para acreditar em qualquer outra palavra ou suposta verdade. Isto é pecado e expõe as nossas vidas à influência maligna. Quando uma pessoa ela troca uma vida de fidelidade a Deus pela idolatria, e quando eu estou dizendo idolatria, eu não estou falando só imagens religiosas, eu acho que você está entendendo isso. Qualquer coisa que é mais importante na nossa vida do que Deus, se torna um Deus na nossa vida. Então o dinheiro pode ser o Deus na vida de uma pessoa.
O videogame pode ser o Deus na vida de uma pessoa. Às vezes até a própria família pode ser um Deus na vida de uma pessoa. Se a pessoa ama mais a sua família do que o próprio Deus. Ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar mais importante na vida desta pessoa. E a gente precisa ter noção que isso expõe as nossas vidas. A pessoa que troca o amor a Deus por amar ao mundo, é o que o apóstolo João fala, e as coisas deste mundo, ela está expondo a sua vida, ou qualquer outro exemplo que a gente poderia pensar aqui. Queridos, às vezes, os demônios podem possuir uma pessoa. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Eles podem tomar o controle da mente e do corpo de uma pessoa. Mas às vezes não é nem necessário. Tem vezes que os demônios agem de uma maneira muito mais sutil. Eles podem até não possuir algumas pessoas, mas eles apenas manipulam situações que estão nas mãos deles. Eles podem às vezes apenas cochichar no ouvido da pessoa as palavras dele, assim como ele fez com Eva, por exemplo. Às vezes o que as forças das trevas podem fazer é apenas colocar um pensamento na nossa cabeça, um pensamento que não é de Deus, um pensamento que não é produzido pelo Espírito Santo de Deus, na nossa mente. E daí as pessoas, não precisa não sei se você já viu essa situação, não desejo que você veja, mas pode acontecer, né, de uma pessoa com uma manifestação maligna, né, de possessão maligna. Às vezes nem precisa, aquela coisa feia, monstruosa, enfim, nem precisa. Mas ainda assim, algumas pessoas podem estar debaixo da influência maligna por causa dos seus comportamentos. Elas agem como se não houvesse nada de errado nas vidas delas, como se não houvesse nenhuma influência das trevas sobre as vidas delas. Elas até dizem que elas estão muito lúcidas, que elas estão cheias de razão naquilo que elas estão fazendo. Mas talvez você já tenha vivido situações em que demônios estavam agindo, influenciando pessoas dentro da sua própria casa. Talvez você já tenha vivido situações em que demônios estavam agindo e influenciando você dentro da sua casa. E você nunca tenha se dado conta disso. Por exemplo, uma situação em que de uma hora para outra alguém se exalta e começa a falar com gritaria dentro de casa. Mas o que é que está acontecendo? Por que essa gritaria? Ah não, eu só estou meio bravo. Ah é? Só está meio bravo? Só está meio alterado? Será que é só isso mesmo? Você já parou para pensar? Já parou para perguntar para Deus? Talvez você possa se lembrar de algum momento em que dentro da sua casa, semelhante a Saul, um momento em que você ou outra pessoa teve uma explosão de raiva, sem explicação. De uma hora para outra a pessoa parecia um vulcão assim, e num momento, bum, e vem toda aquela raiva, aquela indignação para fora. E talvez você nunca tenha parado para pensar de onde veio isso. Por que é que isso está acontecendo? E às vezes a gente fica com aquela história, não, toma um chazinho aqui de camomila, vai tomar um banho quente para você relaxar. Querido, querida, em nome de Jesus, abre teu olho. Talvez você possa olhar para a sua vida familiar e se lembrar de algum momento em que aconteceu dentro da sua casa, uma briga, uma verdadeira briga dentro de casa, por causa de uma coisa. Quando você vai se lembrar do motivo, do começo da briga, era um motivo desse tamanho. Por que toda essa briga? Por causa daquilo? Só por causa daquele comentário? Só por causa daquela falha? Toda essa briga, toda essa confusão. Por que isso está acontecendo? Você já parou para pensar que talvez tenha sido por causa de influência maligna sobre vidas dentro da sua própria casa? Ou talvez sobre você?
Sabe o que às vezes demônios influenciam pessoas a fazerem dentro de casa também? Troca de acusações. Tem alguém dentro da sua casa que gosta de ficar lembrando dos erros do passado, o que o outro fez com o outro? Eu já estou vendo que você vai fazer aquilo que você fez há 10 anos atrás. Eu já estou sentindo que vai acontecer de novo, né? Você acha que eu me esqueci daquele tapa, aquele dia que você deu em mim há 20 anos atrás? Eu não me esqueci não. E aí começa, um acusando o outro. Foi porque você fez isso, foi porque você falou aquilo. E um atirando acusações para o outro, contra o outro. Por quê, queridos? Você já parou para pensar que talvez, sem nenhuma exaltação de coisas monstruosas, enfim, mas talvez forças malignas estejam influenciando essas vidas? Ou tenham influenciado você a agir assim? Ou talvez você se lembre dentro da sua casa de alguém, ou você, ter comportamentos extremamente egoístas. Extremamente egoístas. Faz coisas pensando só em si. Toma atitudes pensando só nos seus próprios interesses. Esquece o resto da família. Queridos, eu estou dando exemplos aqui. E poderia continuar dando outros e outros exemplos. Talvez as trevas já tenham andado influenciando a sua vida. Talvez as trevas já tenham andado influenciando o ambiente da sua casa. E só você que ainda não se deu conta disso. Queridos, quando chega nesse ponto, em geral, as pessoas não percebem a presença maligna atuando nas situações. Elas só veem a razão delas. A mente delas fica entorpecida, fica bloqueadas. Elas estão cheias de motivos. Eu gritei, mas eu gritei por causa disso, disso e disso. Eu briguei, mas eu briguei porque era justo, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Elas só veem os motivos delas, as razões delas. A mente delas está totalmente bloqueada pelas forças das trevas. Elas não querem parar. Elas não querem parar de falar. Elas não querem parar de atacar, de acusar. Até elas colocarem tudo para fora, aquilo que está dentro delas, elas colocarem tudo para fora. E elas não percebem que elas só estão endemoniando mais e mais e mais a própria casa. Queridos, quando nós olhamos para o que aconteceu com Saul, eu não sei se você conhece a história de um homem, um discípulo do Senhor Jesus Cristo chamado Judas. O que aconteceu com Jesus, de ele ter sido preso e ter sido morto numa cruz injustamente, tudo começou com um mau comportamento de um discípulo dele, chamado Judas, que traiu o seu próprio mestre, o Senhor Jesus, e recebeu um punhado de moedas de prata para ele poder entregar Jesus, para ele ser condenado, preso e condenado. E queridos, a gente consegue observar que a conduta de Salomão, o que aconteceu com Salomão, foi muito semelhante ao que aconteceu com Judas. A palavra de Deus conta que Judas, ele já tinha no seu coração intenções que não batiam com as intenções de Jesus. Judas achava que o ministério de Jesus era um ministério de promoção e que ele ia se promover junto com Jesus no meio do povo de Israel. Até que chega um momento, na última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, ele pega um bocado de pão, quando eles estão celebrando a ceia da comunhão. Ele molha o pão, dá a Judas, e Judas come o pão da compaixão de Jesus. E naquele momento, ele se colocou debaixo da influência de demônios, se levantou e foi sair, para ele poder entregar Jesus. Qual foi o erro comum entre Saul e Judas, queridos? Ambos se indignaram com Deus. Ambos acharam que o jeito deles, ambos acharam que a justiça deles era melhor que a do Senhor. E daí, ambos começaram
a executar planos malignos por conta própria. Preste atenção, querido, querida, no que eu vou falar agora. Quando nós trocamos a verdade de Deus pela nossa sabedoria, nós estamos atraindo demônios para a nossa vida e para a nossa casa. Eu já falei algumas vezes aqui que eu já tive experiências de sentar para aconselhar pessoas sobre a vida familiar e de abrir a Bíblia com essas pessoas. Algumas vezes isso já aconteceu comigo. E de chegar para essas pessoas e dizer, olha, para a sua vida, para o que a gente está conversando aqui, que a palavra de Deus orienta, é fazer assim, assim, assim e assim. E a pessoa simplesmente chegar e falar, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. A Bíblia diz isso, mas eu acho que tem que fazer diferente. Essa atitude por si só, querido, querida, já expõe a vida de qualquer pessoa para a influência maligna, semelhante a Saul, semelhante a Judas. Quando nós trocamos a verdade de Deus pela nossa sabedoria, nós atraímos demônios para a nossa vida e para a nossa casa. Agora, olha que coisa interessante. Nesse mesmo texto, Davi, que era apenas um jovem, um adolescente mais velho, mas quando o rei Saul, ele teve crises malignas lá dentro da sua casa, e ele estava ficando cada vez pior por causa do seu pecado, quem é que trouxe paz e alívio a Saul e a sua própria casa, queridos? O jovem de coração quebrantado na presença de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você é a pergunta de 1 milhão dessa noite. É a pergunta que eu quero fazer para você. Quem é que será a pessoa de coração quebrantado que vai ser canal de bênção para levar paz e alívio dentro da sua casa pelo poder do Espírito Santo? Vai ser você mesmo? Vai ser você mesma? Ou Deus vai precisar chamar outra pessoa que tenha um coração quebrantado para fazer isso no seu lugar? Queridos, o propósito dessa palavra nessa noite é abrir os nossos olhos com discernimento, para a gente dar lugar somente ao Espírito Santo de Deus na nossa vida e na nossa família. Jesus, ele foi traído por Judas e ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte. Hoje ele é vencedor. A traição de Judas, queridos, não foi capaz de superar a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou falar de novo, a traição de Judas não foi capaz de superar a graça de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Sabe o que é necessário para recuperar a presença do Espírito Santo na nossa vida? Sabe o que é necessário para recuperar a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa? Eu quero te aconselhar a isso. Pare tudo que você tem feito. Para tudo. Como você tem agido. Para tudo, tudo, tudo. Se arrependa do que você tem feito. Mesmo que isso fira o teu orgulho. Mesmo que dentro de você tenha um vulcão aqui, isso está errado. Mas se arrependa do que você fez, porque os frutos estão provando que o caminho que você tem seguido não é o caminho que você deveria seguir. Se humilhe diante de Deus, diante de quem for necessário aqui na terra também. Se reconcilie com Deus, pelo sangue, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também se reconcilie com a sua casa. Se for necessário pedir perdão, peça perdão. Se for necessário você se ajoelhar aos pés de alguém, se ajoelhe aos pés de alguém.
Se for necessário você assumir um prejuízo, é melhor você assumir um prejuízo do que você ficar sem paz, do que você continuar atraindo pelo orgulho, pelo coração duro, influências malignas sobre a sua vida e sobre a sua.